já foste ao novo aeroporto? Já via... Eu estive naquele local muito antes de ser aeroporto. Ok. Numa altura em que estava a ser feito o estudo de impacto ambiental. Ok. Mas antes do estudo houve uma avaliação de risco. Portanto, eu já não fiz parte da equipa do estudo, que fez o estudo, mas a avaliação. mas a avaliação de risco. E que tal? E que tal é que, se tivessem ouvido os técnicos naquela altura, talvez o aeroporto não estivesse a dar tantos problemas, os problemas que está a dar agora. Quando tu dizes naquela altura, estás a falar de quando? Isso foi antes de 2011? 2011, antes de 2011. Estou a falar mais ou menos de 2009, 2010. Aquilo era mato. Sim. Não havia nada ali. A única coisa, o único trabalho que tinha sido feito era um derrubo de embondeiros que estavam ali, só. Mas então, e as recomendações era que aquilo não era o melhor espaço? Não era o melhor espaço, sim. Quando vocês são chamados para isso, são chamados para dar uma alternativa ou só para apresentar o que é que não funciona ali? Havia uma alternativa, havia não, a recomendação, porque, repara, eu fiz parte da equipa, eu era consultora da empresa que foi contratada para fazer esse estudo. E, como é óbvio, eles não tinham um conhecimento do potencial do país. A única coisa que a primeira coisa que eles disseram era, a primeira recomendação era que se encontrasse um outro local. Ali não aquele não era o local apropriado para a construção do aeroporto. Isso é por causa de... Eu vi uma notícia, não sei se é verdade, de cobras portanto, na pista de aterragem. Sim, porque eu penso que uma das razões é porque aquilo está muito próximo do Parque Natural da Quissama, Parque Nacional da Quissama. Muito próximo quer dizer que... Acho que está a 5 km. Acho que está a 5 km. Eu não percebo mesmo dessas coisas, mas 5 km é suficiente para nós, enquanto estivermos a aterrar ou a levantar voo, aborrecer o cavalo ou o rinoceronte, ou sei lá quem é que está no... É assim, não devia estar ali, não é? Ok. Não devia estar ali porque há ali uma zona de nidificação. E acho que havia também o cruzamento de espécies de um lado para o outro. Ok. Então fomos estragar ali, fomos estragar o que estava bom. Sim. E como é que imagina, vocês foram uma empresa e não aprovaram, mas alguma empresa aprovou. Como é que uma empresa... Nós fomos gentilmente convidados a retirarmos-nos do projeto. Ok. Porque solicitaram-nos que nós mudássemos o nosso parecer. E quando tu dizes solicitaram, foi o Estado? Foi o Estado que contratou? Custa, eu sei que custa. Olha, mas deixa lá isso. Olha, tinhas ideia de que quando o José Eduardo dos Santos pensou naquele aeroporto, seria em Icolibengo? Não. Não, eu tinha ideia da localização, mas não me passava pela cabeça que aquilo depois se fosse transformar numa outra província. Porque aquilo seria o aeroporto internacional de Luanda. Exatamente. E agora está numa outra província. Mas como é que tu vês esta linha? Porque era suposto ser, de facto, o aeroporto internacional de Luanda. E nessa linha, o atual aeroporto passaria a ser doméstico ou dos presidentes ou não sei o quê. Como é que tu vês todos muda daqui, curva daqui, puxa dali? E, sim, eu acho que nós às vezes pensamos... Angola habituou-se, por causa do boom do petróleo, penso que nos anos 2000 e foi até 2014, mais ou menos. Por causa do boom do petróleo, Angola sempre pensou em obras megalómanas e a construir a casa a partir do teto.
Porque para termos ali um aeroporto não seria mau se nós tivéssemos Condições acesso e tivéssemos condições. E mesmo naquela altura não seria mau construir numa localidade onde fosse possível construir o aeroporto, desde que simultaneamente fossem criados uma série de serviços, vias, hotéis, restaurantes, eventualmente fábricas, portanto, um conjunto de serviços de apoio e desenvolvimento, até porque isto depois ia desenvolver a área e dar origem a outro tipo de serviços e de economias. Pois, Zé Eduardo também não deve estar a contar, não devia estar a contar com isso. Eu acho que, no fundo, o que é que se passa aqui? Eu acho que as pessoas têm umas ideias mirabolantes e depois querem vender essas ideias sem olhar para os contras, não é? Só veem as vantagens. Mas e então eu venho-te com essa proposta de uma ideia sem olhar para o contra. Tu que compras? Não és responsabilizado? Nós temos a responsabilidade de olhar, mas o problema é que essas ideias partem de dentro, não é? Nunca de fora. Não é? Agora que falas sobre partir de dentro, vai ao encontro de uma outra questão que eu queria fazer, que é sobre... Nós estamos como estamos. E parece, dá a impressão, que os responsáveis por nos trazerem para este fosso se acham os únicos capazes de nos tirar desse fosso. É impressão minha ou... É a impressão que eu tenho também, mas não me parece que eles estejam certos. Não, isso, nós já sabemos, mas como é a impressão que eu tenho. Que síndrome é esse de tu me levares para a porcaria e depois tentares-me convencer que só tu é que és capaz de tirar... egocentrismo, narcisismo das pessoas acharem que só eles é que podem resolver determinado tipo de problemas e depois acharem que tudo o resto não sabe, não presta, e nós é que somos os melhores. E quando dão-te o tempo e o espaço para fazeres o que tu achas que é e não funciona, o que é que acontece no dia seguinte? O que é suposto acontecer e o que é que acontece? Pronto, eu vou dizer, na minha profissão, o advogado e se calhar o economista e o médico têm um problema, que toda a gente sabe da nossa profissão, não é? Todos têm a mania. Todos temos clientes. Eu quero isto. Eu digo sempre, olha, se você fizer isto, a consequência vai ser essa. Quer assumir o risco? Ok. Pronto, quer assumir o risco. Mas então como é que eu posso fazer? Há uma forma de fazer. Pode levar mais tempo, pode custar um bocadinho mais caro, mas é a forma correta de fazer. Portanto, você tem aqui duas opções. Qual é que vai escolher? E depois, normalmente, ele escolhe aquela que é mais barata. ou que ele ganha mais. Por norma, os meus clientes ouvem os meus conselhos. É? Por norma, seguem... eu deduzo que os teus clientes não sejam o Estado. Não, eu raramente... essa foi uma das poucas vezes que trabalhei, não diretamente para o Estado, sempre de forma indireta, mas trabalho muito pouco com o Estado. Porquê, se o Estado é o melhor cliente desta malta toda? E depois tu és advogada? Não sei se seria o melhor cliente. O melhor cliente é aquele que paga até pior.